Irmãos e irmãs, estamos hoje no 4º domingo da Quaresma. Estamos nos aproximando da Semana Santa. Próxima semana, o 5º domingo da Quaresma. Depois já teremos o Domingo de Ramos. Neste ano da liturgia, nós chamamos de ano B. Nós temos hoje uma exceção. Como nós temos alguns jovens que estão se preparando para o batismo, nós temos uma leitura, uma liturgia um pouco diferente. A liturgia daquilo que nós chamamos de primeiro ano do tempo litúrgico, ou ano A. As leituras que nós ouvimos são diferentes daquelas leituras que normalmente muitos de nós, aqueles que participam de outra comunidade, de outra missa, em outra igreja católica vai ouvir. Normalmente, aqueles que forem em outra igreja vão ouvir as leituras do ano B, um evangelho também de São João. Como nós estamos na nossa Sé Catedral, na nossa comunidade de língua portuguesa, nos preparando para o batismo de alguns jovens, que este ano receberão, além do batismo, também a Eucaristia e o Crisma, nós temos leituras que vão nos ajudar, que vão ajudar principalmente estes jovens a caminhar para fazerem uma decisão, terem uma decisão madura na vigília pascal e receberem o batismo. Nós que já somos batizados, as leituras também vão nos ajudar a recordar o nosso batismo, aquilo que nós devemos ser. Um grande sinal do batismo, aquilo que foi visto na última semana, o evangelho da Samaritana, é a água. Um dos grandes sinais do batismo é a água. No evangelho de hoje nós vemos o exemplo de um cego de nascença. Então aqui nós temos um outro símbolo do batismo. O símbolo do batismo que é apresentado no evangelho de hoje é a luz. Todos nós somos chamados a sermos luz do mundo. Mas o que diz o evangelho? O evangelho, acredita a igreja, nos narra um fato, algo que realmente aconteceu, mas o desejo, a vontade, aquilo que fez o evangelista João não foi um ato jornalístico, não foi um ato de reportar detalhes exatamente do jeito que aconteceu, apenas querendo nos transmitir um ensinamento factual, um ensinamento exato e jornalístico. Não, por trás do texto, a maior intenção do autor é nos apresentar uma catequese. De tudo isso que é verdade, que nós ouvimos e vamos refletir novamente, aqui existe um grande ensinamento que nós devemos trazer para a nossa vida. O texto começa assim: havia um cego de nascença, e esse cego, como nós podemos imaginar, se ele não era de família rica, era uma pessoa que passou muita dificuldade, não podia trabalhar, então possivelmente não era de uma família rica, não era alguém que tinha condição financeira, ele era mendigo. E a situação do mendigo é uma situação, com todo respeito, mas é uma situação humilhante. É uma situação que seguramente dói no corpo e dói na alma. E aquele homem, ele mendigava. De repente os apóstolos viram aquilo e os apóstolos perguntaram a Jesus: para ele ter nascido cego, quem pecou? Ele ou os pais? Então foi essa a pergunta a Jesus. Aqui tem o primeiro ponto do evangelho. Os discípulos viram aquele cego mendigando e fizeram essa pergunta a Jesus: nasceu cego, quem pecou? Por que ele está assim? Quem pecou? Ele ou os pais? E aí Jesus, fantástico, isso daqui nos ajuda muito, Jesus disse assim: nem ele nem o pai, nem ele nem os pais. Ou seja, Deus não castiga. Esse é o primeiro ensinamento. Isso daqui nós devemos levar para a vida toda. Deus não castiga. Um bom pai e uma boa mãe não castiga, educa. Pouco tempo atrás, alguém disse assim: padre, eu sou um bom católico, eu penso que pequenos crimes, furto de celular, talvez um pequeno roubo, deveria ser perdoado. Porque Deus é misericordioso, Deus é bom. Dá uma segunda chance para a pessoa. E aí, se ela voltar a cometer um crime maior, ela vai ser presa e vai pagar por aquilo. Mas Deus é tão bom, por que deixar uma pessoa na cadeia? Por que uma pessoa precisa pagar pelos seus erros? Deus é misericordioso. Será que, por exemplo, a prisão de uma pessoa não é contra o evangelho? Eu disse assim: essa pessoa deve ir para a cadeia. Claro, ela tem o direito de ser julgada, de se defender, e se ela for condenada, ela deve pagar pelos crimes por dois motivos.
A sociedade secular vai encontrar apenas um motivo: deve pagar pelo crime, porque ela vive uma sociedade, a sociedade tem leis, ela, de certa forma, é um risco para a sociedade e ela precisa ser educada e ela precisa se responsabilizar pelos atos que ela fez. Essa é a primeira razão, a razão secular. Mas existe também uma razão religiosa. Deus, ele não deseja, Deus, ele não quer que ninguém se perca, que ninguém seja condenado para sempre. Para essa pessoa ser educada, para essa pessoa não ir para o inferno, para essa pessoa não perder a alma dela, para essa pessoa se salvar. Aqueles anos que ela viver condenada, que ela passar por uma reeducação, seja a prisão, seja o que for, aquilo vai salvar a alma da pessoa, aquilo vai ajudar a pessoa a acordar. Muitas vezes Deus, ele permite uma dificuldade, uma dor, um sofrimento. A palavra não é castigo, uma educação, porque ele quer nos salvar, ele quer nos acordar. Aconteceu em um lugar do mundo, foi com um português, podia ser com um brasileiro, podia ser com qualquer pessoa do mundo. Havia um português, ele tinha um restaurante, e era uma pessoa que tinha muitos clientes, fazia um bom trabalho, parece que era uma pessoa que tinha um bom restaurante. De repente ele teve um câncer, e antes de ter um câncer, era uma pessoa muito arrogante, se achava melhor do que os outros, humilhava os funcionários, quando tinha condição de levar alguma vantagem, levava alguma vantagem, se achava melhor do que os outros e autossuficiente. Poderia ser diferente, o padre está contando especificamente esse caso, não estou generalizando todos os donos de restaurante, não é isso, o padre está falando de um caso pontual. De repente, infelizmente, este homem teve um câncer terrível, muito forte. Fiz um tratamento, tinha poucas chances de se recuperar, se recuperou, ficou bem, voltou a trabalhar, e um dos funcionários, quando me encontrou, disse assim: padre, aquele câncer mudou o meu patrão, outra pessoa, como que ele é bondoso agora. Eu, por exemplo, tive um problema de saúde na minha família e eu precisava ficar com os meus familiares. Se fosse pouco tempo atrás, ele diria: trabalhe as suas horas e no seu tempo livre você fica com quem está enfermo. Agora ele diz: prioridade é a sua família. 2, 3 dias fica com a sua família. Depois lá na frente a gente repõe, lá a gente vê como faz. O que aconteceu? Deus quis aquele câncer? Não. Aquele câncer foi enviado por Deus? Não, mas Deus permitiu, porque aquele câncer salvou aquela pessoa. Aquele câncer salvou aquela pessoa do egoísmo, salvou aquela pessoa de se achar melhor do que os outros, de se achar onipotente. Na maioria das vezes, o padre não vai generalizar, na maioria das vezes nós nos tornamos humildes, humanos, nos tornamos mais compreensivos quando nós passamos por dificuldade, quando nós sofremos. Uma vez conversando com um irmão padre, um amigo padre como eu, e ele dizia assim, chamava de Daniel, dizia assim: Daniel, por que às vezes nós erramos, nós falhamos? Nós tivemos uma formação tão longa, eu passei 11 anos no seminário, tanta formação, tanto tempo, por que às vezes nós erramos? Por que nós também falhamos? Muitos vão dizer, porque vocês são humanos, mas é para Deus dizer assim para nós: seja misericordioso e entenda os outros, porque olhando para você, você sabe que você também é barro, você sabe que você precisa também falhar, você também pode falhar, você pode errar. Então, queridos irmãos e irmãs, Deus castiga? Não, Deus não castiga, Deus educa. Olhe cada situação da sua vida, olhe cada dificuldade como uma grande escola, como uma grande oportunidade de crescimento. Dizia na celebração de hoje, aqueles que participaram na missa em São Domingos vão se recordar, gostaria de dizer novamente. Nas nossas vidas nós temos algumas cruzes, nós temos algumas dores,
ter uma cruz, ter um problema, ter uma dor, ter uma dificuldade, não faz ninguém santo, não faz ninguém cristão. Faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo tem os seus problemas, as suas dificuldades, as suas tristezas, seus remorsos, as suas mágoas, todo mundo tem. O que vai fazer alguém ser cristão, o que vai fazer alguém de fato seguir a Jesus, é a nossa capacidade de carregar a nossa cruz. Quando nós olhamos para a Via Sacra, as 14 estações da cruz, as 14 estações que Jesus passou até a sua ressurreição, a Via Sacra começa assim, nas 4 primeiras estações. Jesus é condenado à morte. Aquele que nunca errou, aquele que não falhou, que só fez o bem, é condenado à morte. Segunda estação, Jesus pega a sua cruz e começa a carregá-la. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez com a cruz. É condenado, carrega a cruz, cai pela primeira vez com a cruz. Depois, quarta estação, se encontra com a sua mãe, nossa mãe, Maria Santíssima. Jesus, quando ele carregava a cruz, e aqui falando sobre Deus educa, quando Jesus carregava a nossa cruz, ele não carregava a cruz como uma criança birrenta, que reclamava, que blasfemava, que injuriava, que culpava os outros. Jesus podia dizer: por que os meus discípulos não estão aqui para me ajudar? Mas eu nunca errei. E aí muitas vezes até nós fazemos isso, blasfemamos contra Deus. Ah, mas por que Deus é assim? Por que Deus faz assim? Onde já se viu? Que Deus que é esse? Não, Jesus, ele carregou a cruz com fé e com maturidade. Esse é um dos toques do cristão. O primeiro toque do cristão é a caridade. Uma pessoa que de fato é cristã não é só uma pessoa que reza. A nossa oração, ela deve transbordar durante a nossa semana em atos bons. Um cristão precisa ser alguém que um colega ou outra pessoa no nosso trabalho, na nossa família encontre e diga assim: ela é uma pessoa boa. O cristão, primeiro, ele é uma pessoa boa. Segundo, o cristão é uma pessoa que carrega, que lida com as suas cruzes e com seus problemas, com fé, com serenidade. Irmão, irmã, tudo vai passar. Só Deus é para sempre. Então esse é o primeiro ponto. Quem pecou? Os discípulos perguntaram: quem pecou? Jesus disse: ninguém. Essa situação, esta cegueira de nascença, é para mostrar a glória de Deus. E aí depois, quando aquele cego se encontrou com Jesus, os jovens vão estranhar um pouco aquilo que vão ouvir agora. Parece que Jesus não tinha higiene, parece até algo meio estranho. Jesus pegou um pouco de barro é terra, cuspiu, barro, virou uma lama, ele pegou e passou nos olhos do cego. Padre, que falta de higiene, o que isso tem a ver? Normalmente, padre, que eu disse no começo do evangelho, eu digo novamente: isso aconteceu? Aconteceu, mas isso não é um fato jornalístico que quer nos mostrar apenas detalhes históricos. Isso tem um significado por trás. Qual que é o significado? Naquela época não tinha Panadol, naquela época não tinha injeção, naquela época não tinha tratamento em farmácia nem em hospital. Naquela época existia medicina natural. Existiam meios naturais. As pessoas, até hoje acontece. Uma vez eu fui na Terra Santa e eu me recordo que lá próximo do Mar Morto, as pessoas deitavam e passavam barro no corpo. E eu disse assim: nunca vi uma pessoa passar barro no corpo. Normalmente eu vejo as pessoas se lavarem do barro, agora as pessoas rolarem no barro. E aí uma pessoa disse assim: padre, é bom para a pele. Então até hoje muitas pessoas acreditam e sabem, muitos tratamentos é feito de forma natural, e naquela época também. Então Jesus, ele utiliza de meios naturais. Ele utiliza da saliva, que significa vida. Ele utiliza do barro. E aqui qual que é o grande ensinamento? Como que o ser humano foi criado no livro de Gênesis? Como que Deus criou o ser humano? Deus, ele pegou o barro,
depois ele soprou e ali surge o ser humano. Aquilo que aconteceu no livro do Gênesis acontece exatamente com Jesus. Jesus, ele pega o barro, ele coloca água, sopro da vida, e depois ele sopra e aquele homem, ele volta a viver. O que nos diz este texto? Jesus é o novo Criador. Jesus, ele cria o ser humano de novo. Jesus, ele faz tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que era antigo, tudo aquilo que era corrompido, ele faz ser novo, ele faz ser renovado. Última parte, o padre encerra, última parte do texto diz que aquele homem, naturalmente, ficou maravilhado. E aí, alguns opositores de Jesus tinha pessoas que não gostavam dele, queriam pegá-lo em algum erro. Alguns opositores começaram a perguntar: é você mesmo que era cego? Sim, sou eu. E agora você enxerga? Sim, eu enxergo. Mas quem foi que fez isso? Quem é ele? E aí ele disse: olha, ele deve ser um profeta corajoso. Ele disse aquilo que aconteceu. E aí aqueles judeus, doutores da lei, não queriam assumir que Jesus tinha feito aquilo e precisavam de uma testemunha para ser contra aquilo que era um facto. Precisavam negar aquilo que todo mundo estava vendo. Então eles pensaram assim: vamos falar com os pais. E aí procuraram os pais, queriam colocar os pais na parede. Era de fato filho de vocês? Esse é o filho de vocês? É o nosso filho. Ele era cego mesmo? Era. E quem fez isso com ele? Aí os pais já viram o risco. Eles disseram: não sabemos de nada. Ele já é de maior. Vai lá e pergunta para ele. Lavou as mãos, não quis correr o risco. E aí depois perguntou novamente. Jesus soube daquilo. Aqueles judeus voltaram e perguntaram novamente àquele jovem, aquele cego: você era cego? Sim. Você está curado? Sim. Foi Jesus que te curou? Sim. Você acredita que Jesus é um grande profeta? Sim. E ele foi perseguido. O texto não conta o final. Pode ser que ele foi colocado em uma prisão, pode ser que ele perdeu até a sua liberdade ou perdeu a sua vida, porque as pessoas não queriam, alguns líderes daquela época não queriam aceitar que Jesus era Deus, que Jesus era o Senhor. O padre encerra a reflexão dizendo assim: queridos irmãos e irmãs, acreditar em Jesus, acreditar na verdade, muitas vezes pode trazer uma consequência para a nossa vida. Por exemplo, aqui aqueles que trabalham. Uma pessoa que tem fé, uma pessoa que acredita na verdade, precisa ser honesto no trabalho. Normalmente, eu refletindo esses dias atrás e começando uma novena sobre São José, eu penso que um grande homem, ele tem 3 características. Outro dia o padre pode falar das mulheres, falando de um homem. Normalmente um grande homem, ele tem 3 características. A primeira, caráter. Ele prefere perder do que fazer o outro. Ele prefere ser prejudicado do que fazer o outro prejudicado. Muitas vezes ele paga até com antecedência. Ele não quer que os filhos tenham vergonha de ter um pai que não seja um pai correto. Primeira característica, caráter. Um grande homem, caráter. Honra. Pode falhar? Pode errar? Pode, só Deus é perfeito. Primeira, caráter. Segunda, fé. Como que é bom um homem de fé, como que é bonito ver um homem na igreja, um homem que tem coragem, próximo dos amigos. Eu sou católico, eu rezo, eu tenho fé. A fé não diminui ninguém, a fé engrandece alguém, porque a fé nos faz acreditar que a nossa vida não vai terminar quando o nosso corpo para. Nós acreditamos que nós fomos criados para a eternidade, a fé. E a terceira, a coragem. Coragem. Outro dia o padre fala das mulheres, mas um homem, no verdadeiro sentido da palavra, é um homem que tem coragem. Um homem que tem coragem, faz aquilo que tem que ser feito. Então, esse jovem, esse que foi convertido, esse que foi transformado por Jesus, independente daquilo que aconteceria com ele, ele teve coragem. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes ser católico, ser cristão, vai nos trazer algumas dificuldades, algumas situações complicadas. Que Deus nos ajude a termos coragem de dizer assim: sou católico, sou cristão, eu vou à missa, eu acredito em Deus, a igreja para mim é importante,
E se algum dia, possivelmente não vai acontecer, mas se algum dia alguém zombar, fazer uma piada, alguém criticar você por causa da sua fé, ou um dia se você perder algo por causa da sua fé, ou sacrifícios que o padre, precisamos fazer pela nossa fé, se um dia acontecer uma ironia, um sacrifício, uma perda por causa da nossa fé, esse dia deve ser um dia de grande alegria, porque nesse dia nós estamos avançando e começando a conquistar ainda mais a nossa salvação. Encerro dizendo, me recordo, depois que eu fui para o seminário, 6 meses depois eu voltei para minha casa de férias, e aí encontrei alguns amigos da infância, e aí um me perguntou, tempo que a gente não te vê, faz tempo, está sumido, você tinha um cabelo grande, agora cortou o cabelo, o que aconteceu? Usava brinco, agora não usa mais, está muito diferente, jogava vôlei, agora não jogava mais, sumiu, onde você está? Casou, está com filhos? Aí eu falei, meu Deus, morrendo de vergonha, morrendo de medo, respirei fundo e falei, estou no seminário. Quê? Estou no seminário. Por quê? Está trabalhando lá? O que você faz lá? Vou ser padre. Maluco, não conseguiu arrumar mulher, ficou doente, está fanático. Aquilo deu uma vergonha tão grande, eu fiquei tão encolhido, tão com medo. E eu disse assim, porque eu amo tantas coisas no mundo, mas a que eu amo mais é Deus. Quero entregar a minha vida a Ele. Aquilo me deu uma liberdade tão grande. A partir daquele dia, eu comecei a acreditar assim, as pessoas que gostam de mim, me amam, precisam gostar de mim, me amar e me respeitar com aquilo que eu também gosto, respeito e com aquilo que eu sou. Então não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio nenhum de ser católico. Se algum dia vier algum constrangimento, agradeça a Deus, porque esse dia a sua fé, ela amadureceu, esse dia a sua fé, ela foi provada, e aí com a graça de Deus ela foi comprovada. Deus nos ajude a sermos fiéis, como esse jovem que foi curado foi.